Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Trovejar do Silêncio, parte 1, tape 2A. Aqui fala Joel Goldsmith, ministrando uma aula privada em Honolulu para apenas 7 estudantes. Denominei esse tape O Trovejar do Silêncio porque, na verdade, ele apresenta todos os princípios básicos do caminho infinito. Nesse tape, você tem o segredo de tudo. Você tem o segredo da vida ela mesma, o segredo do universo espiritual e o segredo do assim chamado universo material, incluindo sua substância e formação. Nele você tem a causa de todas as doenças, acidentes, pecados e medos. O domínio desses assuntos faz com que possamos eliminá-los de nossa experiência e também da experiência daqueles que desejam ser libertos. Infelizmente, a natureza dessa verdade é tão diferente da realidade em que vivemos que apenas uns poucos podem recebê-la. De fato, apenas uns poucos a querem ou podem entendê-la, pois isso requer uma firme decisão, requer sinceridade e um profundo desejo de lhe dedicar muita atenção, até que a mesma tenha sido completamente realizada em nossas consciências. Por favor, creia-me, não existe uma verdade mais profunda do que aquela que poderá encontrar nesse tape. Qualquer que seja a sua natureza escondida, aqui está sendo revelada através do meu entendimento dessa verdade e de seu desdobramento. Tudo o que descobri em meu trabalho de cura durante mais de 20 anos está sendo revelado nesse tape. Coisas que nunca revelei até agora, nem mesmo em minhas classes. E se apenas vocês ouvirem atentamente e tentarem entender o que está sendo ensinado, tentarem ler por entre as linhas, tentarem escutar com o ouvido interior, então verão que esse tape tem realmente tudo o que sempre desejei revelar aos nossos estudantes por muitos e muitos anos. Eu fui capaz de transmitir esses ensinamentos para alguns, uns poucos aqui, outros ali, mas essa é a primeira vez em que 7 estudantes estão aqui reunidos e preparados para recebê-los. E, naturalmente, essa será a primeira vez que você terá a oportunidade de ouvi-los através desses tapes. O segredo de lidar com o erro reside em conhecer a sua natureza. E a natureza do erro pode ser traduzida em apenas uma palavra: hipnotismo. Vamos dizer que alguém vem aqui e o hipnotiza. E lhe diz que os galhos daquela planta lá fora são 3 cobras. E quando aceita essa sugestão hipnótica, ela passa a controlar sua mente. E porque você acreditou que existem essas cobras, você sente medo e procura fugir delas ou tenta matá-las. Tudo isso baseado na premissa de que essas cobras existem e estão ali. Naturalmente, as cobras não têm nada a ver com isso. A aparência não tem nada a ver com o seu medo, porque essas cobras realmente não existem. Você as está vendo apenas porque está hipnotizado. Assim, para se livrar delas,
você precisa ser deshipnotizado. Não existe outra forma de se ver livre do medo dessas cobras, exceto se for deshipnotizado. Não há outra forma de pensar corretamente, a menos que seja deshipnotizado. Em outras palavras, enquanto a hipnose permanece, todo o restante do quadro permanece. Saiba então que não existe essa coisa de doença, que não existe morte. Desde o princípio do mundo, nenhum homem ou mulher jamais morreu. Desde o princípio do mundo, nenhum homem ou mulher jamais adoeceu. E toda tentativa de se livrar da doença fortalece ainda mais a ideia da doença, que na realidade não existe. Como dizem em matéria médica, quando controlam uma doença, duas novas aparecem. A pessoa chega com a doença e termina pegando outras. Por quê? Porque absorveu a ideia da doença. Porque a premissa básica estava ali, a qual é o hipnotismo. Enquanto você estiver hipnotizado pela crença de que existe um ser que não seja Deus nessa sala, você recebeu a crença na mentira. Você recebeu a crença num corpo que é matéria e, consequentemente, na morte dele. Consegue acompanhar esse raciocínio? A única forma na qual pode ficar livre desse quadro é quando reconhece que não existe pessoa alguma nessa sala. Existe somente Deus nessa sala. Como você pode dizer que só existe Deus nessa sala? Bem, existe apenas uma vida, e essa vida é Deus. Existe apenas uma mente, e essa mente é Deus. Existe apenas uma alma, e essa alma é Deus. Existe apenas um espírito. Existe somente uma lei. Existe apenas um princípio criador, e esse princípio criador é Deus. O que mais pode existir aqui a não ser Deus e o que vem de Deus? Nada. Porque o que não é criação de Deus é criação da mente do homem. Ilusão, hipnotismo. Agora, a primeira coisa que precisa acontecer é nos libertarmos do hipnotismo e percebermos que não existem homens e mulheres nessa sala, mas que o Espírito de Deus é a essência de cada um. Porém, uma vez que você diga que eles nasceram, que eles amadurecem, ficam doentes, que pecam, que têm bebês, que envelhecem e no final todos morrem, então você está hipnotizado. Consegue ver isso? Agora, como você pode parar de acreditar em nascimento e morte? Enquanto você tiver a crença de que as pessoas nascem e morrem, nascimento e morte existem para você. Isso é uma realidade para você e não pode ser de outra forma. Então você precisa ser deshipnotizado para que possa ver Deus como a única presença e o único poder, a única vida, a única mente. Então, quando você ouvir falar sobre nascimento ou morte, quando ouvir falar sobre um pecado, doença, você pode dizer para si mesmo: obrigado, Deus, porque não estou hipnotizado e sei que só existe Deus. No momento em que você vê Deus e mais alguém, ou mais alguma coisa, Deus e você está hipnotizado. No momento em que vê o mundo mortal, o mundo material, você está hipnotizado.
Daí para frente não existe forma de se livrar dele. Essa é a razão pela qual, se você matar essa cobra aqui, aparecerão mais duas para ocupar seu lugar. Essa é a razão pela qual, em todos esses anos de estudos médicos, todos ainda morrem. Todos nasceram para morrer, mesmo os que estão bem hoje. Tudo o que podem conseguir é viver poucos anos a mais. Isso é tudo. E esses poucos anos foram acrescentados não tanto pela medicina, quanto pela descoberta de melhores formas de manterem os recém-nascidos vivos. As pessoas ainda morrem de pneumonia, as pessoas ainda morrem de tuberculose, elas ainda morrem de câncer, elas ainda morrem de infecção, de contágio por bactérias, muitas morrem do coração e tantas outras doenças. Consegue ver aonde estou querendo chegar? Não faz nenhuma diferença se a medicina consegue eliminar essas doenças, porque outras tomarão o seu lugar. Todavia, se você puder concordar que existe um Deus, o que significa? Se você acreditar que existe um infinito poder do bem, se puder concordar com isso, você certamente deverá acreditar que o erro não pode existir. Não pode existir doença, não pode existir morte. Dessa forma, qualquer que seja sua crença sobre a natureza do pecado, doença ou morte, e também tudo o que você acredita ser bom humanamente, é parte dessa mesma hipnose. Você compreende naturalmente que um ser humano saudável de 30 anos será um dia um velho de 70 ou 80. Percebe o que isso significa? Significa que você está apenas sendo enganado por uma aparência do bem. Até que esteja tão completamente deshipnotizado que saiba que não existem seres humanos bons ou maus, que não existem pessoas doentes ou saudáveis. Existe apenas Deus, a única vida, a única mente, a única alma, o único espírito, a única substância, a única lei, a única atividade. Enquanto estiver vendo um corpo físico, um corpo material, você terá que morrer. Isso está bem explicado no livro O Caminho Infinito, no capítulo O Novo Horizonte. Nunca deixe de estudar esse capítulo. Nunca negligencie esse capítulo. Ele foi escrito para aqueles que estão avançados o suficiente para que possam compreender o princípio da vida e não ter apenas uma fé cega num Deus desconhecido. Agora, você nunca será deshipnotizado enquanto estiver julgando pelas aparências, porque a coisa com a qual você está julgando, a mente humana, é um estado de hipnotismo. Em outras palavras, olhando para o mundo exterior, você está olhando para um estado de hipnose. A única forma pela qual pode ser deshipnotizado é quando os 5 sentidos físicos estão quietos e você permanece sereno dentro de si mesmo. E então, a consciência espiritual lhe revela a realidade do ser. Em outras palavras, seus olhos estarão sempre vendo bebês nascendo e pessoas idosas morrendo. Durante anos, seus ouvidos estarão ouvindo sobre o pecado, falta, morte e limitação. E você sempre irá ver, saborear, tocar e cheirar o erro. Portanto, para ver a realidade, precisa fechar esses 5 sentidos
e desenvolver esse sentido interior que lhe permite dizer: ah, agora eu vejo. Eu vejo aquilo que não é visível. Eu ouço aquilo que não é audível. Eu conheço aquilo que não é conhecido através dos sentidos humanos. Vou descrever dessa forma. Se uma pessoa que não tem uma apreciação musical escuta uma sinfonia, o que ela ouve? Uma porção de sons monótonos. Uma pessoa com a consciência musical escuta uma sinfonia e ouve harmonia, melodia, ritmo. Ou uma pessoa que não tem apreciação pela arte e olha para uma pintura em óleo. O que ela vê? Apenas figuras, nada mais, nada menos. Simplesmente uma porção de figuras que não fazem sentido. Porém, uma pessoa que aprecia a arte vê justamente aquilo que o artista tinha em mente. As cores, as sombras, as formas e assim por diante. Uma pessoa que não sabe coisa alguma sobre escultura, o que ela vê quando olha para uma estátua? Um pedaço de madeira ou de mármore transformado numa estátua. E isso é tudo o que vê. Uma pessoa com sentido artístico olha para uma estátua e vê o talento, as linhas, a forma, vê a alma do escultor, vê o fluir da mente do artista para as suas mãos e ele vai dando forma àquela estátua. Você consegue ver isso? Elas estão vendo não apenas com os olhos, elas estão vendo através da habilidade de perceber a arte, ou através de sua apreciação musical, etc. Da mesma forma, se você olha com seus olhos para esse mundo, tudo o que pode ver são seres humanos, algumas vezes bons e outras maus. Você me ouviu dizer isso antes, que a mesma mulher que ama um homem num dia, o coloca na cadeia no outro por falta do pagamento da pensão. Bom num dia e mal no outro. O casal que ama um ao outro apaixonadamente hoje causa profundas feridas no coração um do outro no dia seguinte. A cena humana algumas vezes é boa, algumas vezes é má. Mas é sempre erro, sempre ilusão. Mas é justamente isso o que você sempre vê, saboreia, toca e cheira com seus 5 sentidos físicos. Você nunca vai entender sinfonia, ou pintura, ou escultura, até que desenvolva sua capacidade artística. E você nunca conhecerá o universo espiritual, até que desenvolva essa consciência espiritual interior, que é chamada a consciência crística. Essa consciência crística capacitou Jesus a dizer a Pilatos, o homem com o maior poder temporal de sua época: tu não terias nenhum poder sobre mim. Como ele pôde dizer isso? Mesmo diante de todo o poder temporal que Pilatos tinha. Ele estava vendo através e além daquilo que os olhos podiam ver e os ouvidos podiam ouvir. Ele conhecia algo que a mente humana não podia conhecer, mas ele conhecia. Ele permitiu a si mesmo ser crucificado, pois não poderiam fazer nada disso sem a sua permissão. Em outras palavras, Pilatos, a cruz, a espada, não tinham nenhum poder. Portanto, deshipnotização
é a habilidade de ver aquilo que realmente é, ou a habilidade de saborear, tocar e cheirar aquilo que realmente é. E a única forma de realizar isso é através do desenvolvimento da consciência espiritual. Então, para ter alguma evidência de que está sendo deshipnotizado, precisa ser capaz de saber que você não pode curar uma doença que não existe, você não pode ultrapassar a pobreza que não existe, você não pode vencer a morte que não existe. A única coisa que pode fazer é reconhecer: eu não estou lidando com essas aparências, não estou lidando com essas sugestões. Isso tudo é apenas hipnotismo. Não veja pecado, não veja doença. Lembre-se de que você não está lidando com esses pecados ou com doenças ou com pecadores. Mas em lugar disso, com falsas aparências produzidas pela crença da existência de um ser separado de Deus. Uma crença universal tão poderosa que opera como lei em nossa consciência. Essa crença opera como lei em nossa consciência até que a reconheçamos e a lancemos fora. Até que conheçamos a verdade. Naturalmente, vocês se lembram da ilustração da miragem no deserto. Você está dirigindo sozinho e de repente vê água na estrada. E talvez pare seu carro rapidamente à medida que fica ali olhando para a estrada em frente a você. Mas de repente, você realiza que não é água, é uma miragem. E então, simplesmente liga o carro e segue viagem. Você não removeu a água da estrada porque não havia ali água alguma. Você simplesmente reconheceu o que parecia ser água na estrada era apenas uma miragem. E então não deu mais atenção a ela. A água nunca esteve ali. Mas o que aconteceria se tratasse a miragem como se ela realmente existisse? Como se ali realmente existisse água? Você ficaria ali tentando remover a água da estrada. Ela teria que ser removida apenas porque você estava acreditando que ali realmente existia água. Porém, no momento em que entende que o que está vendo é uma miragem, isso não pode mais perturbá-lo. Pode? E assim é com o erro. Enquanto você estiver querendo tratar uma pessoa, uma condição, ou um pecado, ou uma doença, ou a causa da doença, você estará tentando remover a água da estrada. Em um desses tapes que lhes enviei, vocês podem ver que a chamada causa mental da doença é tão ilusória quanto a doença física. Em alguns estudos, é afirmado que existe uma causa mental para a doença física. Se isso fosse verdade, a doença não seria uma ilusão, desde que teria uma causa real. Nós, no caminho infinito, precisamos reconhecer que mesmo a causa mental é tão ilusória quanto a doença física, desde que tudo o que existe na cena humana, tudo o que existe naquilo que compreendemos como esse mundo, é a natureza da ilusão. A verdade é um Deus infinito, uma mente infinita e sua criação. E não existe nada mais além disso. A causa mental é
tão ilusória em sua natureza quanto o efeito físico. Se você compreende a realidade, você compreende que somente o espírito é real. E compreendendo que o espírito é infinito, portanto, tudo o que existe deve existir a partir do espírito, como uma manifestação do espírito, debaixo da lei espiritual. Então, nós não estamos lidando com efeitos físicos ou causas mentais. Estamos lidando somente com Deus manifestando e expressando a si mesmo e sua harmonia infinita. E, em oposição a essa realidade, vemos uma aparência, uma sugestão, uma reivindicação, uma crença universal em um ser separado de Deus, uma crença em um universo separado de Deus, um ser e um universo sujeito a leis materiais e mentais. É possível acreditar que existe Deus e doença? Não. Como poderia acreditar em tal coisa? Onde estaria Deus quando alguém está sofrendo? Nós, como pais humanos, nunca deixaríamos um filho ter uma doença se pudéssemos impedir ou livrá-lo dela. Deixaríamos um filho sofrer? Não. Sabemos que não. Então, por que você pensa que Deus deixaria isso acontecer a seus filhos? Não pode ser. Não existe tal coisa. Nunca na história do mundo existiu uma pessoa doente ou uma pessoa morta. Todos que já viveram desde o começo do mundo até agora estão ainda vivos. Não poderia ser de outra forma. De outra forma, você teria que dizer que veio do pó e terá que retornar ao pó. Isso é, teria que se considerar como apenas matéria. Mas não pode dizer isso enquanto vê a lei da vida gerando vida. Enquanto vê maçãs surgindo nas macieiras, rosas surgindo nas roseiras. Você sabe que isso não pode ser acidental. Deve existir uma lei. Desde que possa entender que 2 vezes 2 sempre deve ser 4, então você entende que esse não é um mundo acidental. Deve existir um princípio por trás dele. Você consegue seguir esse raciocínio? Se existe um princípio, existe Deus. Se existe um princípio, não existe exceção para o princípio. 2 vezes 2 é sempre 4. Você nunca ouviu falar sobre nenhuma exceção a ele. Você nunca soube de uma macieira dando outra coisa que não seja maçã. Uma laranjeira dando outra coisa que não seja laranja. Entende o que eu quero dizer? Não existe exceção para quebrar a regra. Existe? Portanto, isso prova que existe um princípio governando o universo. E porque existe um princípio, uma lei divina, nada pode jamais sair do seu governo ou controle. Da mesma forma que as notas musicais são sempre as mesmas e você pode criar com ela todo tipo de música. A natureza nunca muda seus valores. A natureza nunca muda a posição daquilo que já está definido. Nenhuma nota sai de sua posição na escala. Nenhuma nota sai de sua posição na escala. Nenhuma nota toma a posição da outra. E assim também é com os números 1, 2, 3, 4. Eles nunca saem dos seus próprios lugares.
Nenhum deles jamais assumiu o valor do outro. Eles colaboram um com o outro, certamente. Trabalham juntos para o bem comum. E se isso é verdade na matemática, na música, como poderia ser de outra forma com o homem, a quem foi dado domínio sobre a matemática e a música? Então, nunca houve um homem que causou mal ao outro. Nunca houve um homem de negócios que fez com que o outro fosse à falência. Nunca houve um político que tenha prejudicado a carreira política de outro. Nunca. Todas essas cenas são hipnóticas. E se acreditar que existe um universo mortal, material, você é parte desse hipnotismo. Porém, quando fecha seus olhos, à medida que se aprofunda nesse trabalho e entra em meditação, quando realmente chega a um ponto acima desse mundo, então você me conhecerá como eu sou e eu o conhecerei como você é. É assim que a cura acontece. Porque eu posso conhecer você como você é e não julgá-lo pela sua aparência. Essa é a razão pela qual eu digo sempre aos nossos estudantes que não digam às pessoas que precisam corrigir a si mesmas. Não recusem casos porque as pessoas parecem não estar fazendo o que você pensa que é certo. Isso não tem nada a ver com você. Você precisa apenas mergulhar em seu interior e o ver como Deus os fez. E então, logo eles estarão em conformidade com o padrão que lhe foi mostrado na montanha. Isso é, o padrão que você viu em seu lugar secreto, em seu lugar mais elevado. Portanto, eu nunca digo que o erro é seu ou que devo corrigir alguma coisa. Não. O erro é hipnotismo. É hipnotismo universal. E eu sou aquele que deve corrigir isso através da compreensão de que um com Deus é maioria. Portanto, no momento em que você vai a um curador e esse curador conhece a verdade sobre você, esse um é maioria. E isso quebra o feitiço. Agora, naturalmente, Jesus disse: vai e não peques mais. Em outras palavras, o curador pode tirar você do hipnotismo, mas você logo voltará a ele novamente se não se posicionar de acordo com essa visão mais elevada. E nada pode lhe impedir de voltar a ter essa mesma doença ou uma outra qualquer. Sim, Jesus disse: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Em outras palavras, eu o liberto e estou lhe ofertando essa liberdade através do meu entendimento de sua natureza espiritual que não pode ser mudada. Porém, não volte ao mesmo estado por acreditar na mortalidade novamente. Você compreende isso? Essa é a razão pela qual você pode ter curas maravilhosas através de curadores. Mas se você não mudar a sua forma de vida, se você voltar a pecar novamente, e naturalmente aqui a palavra pecado é mal compreendida. A palavra pecado não significa apenas ficar bêbado ou cometer adultério ou roubar. Existe muito mais no pecado do que isso. Pecar novamente é retornar à crença de que existem seres humanos. É a negação do espírito. Esse é o pecado que o coloca novamente sujeito a doenças e toda sorte de limitação. Em nosso trabalho,
Pecado não significa a mesma coisa. Em outras palavras, o mundo pode chamar de pecado mentir, roubar, trapacear. Esses pecados são da mesma natureza da doença. Eles são simplesmente uma outra forma de hipnotismo. Mas pecado realmente é a aceitação de um universo material. Esse é o pecado. E uma vez que você esteja liberto e retorna a ele, novamente, essa é sua falta. Nem eu te condeno, porém vai e não peques mais. Não retorne ao hipnotismo novamente. Compreende o que eu digo? Essa é a razão pela qual eu disse que quando você passa pelo inferno nesse caminho, você sabe que está hipnotizado. E o conhecimento dessa verdade vai levá-lo para fora do inferno. Mas não pense que existe diferença alguma entre o inferno da pobreza, o inferno da guerra, o inferno da doença ou o inferno do pecado. Não pense que uma forma deles é pior que outra. Oh, não! Todas as suas formas representam uma mesma coisa. E essa coisa é hipnotismo. Num caso, o hipnotismo aparece como coisas ou pensamentos pecaminosos. Em outro, aparece como uma doença e para outros, aparece como pobreza. Não faz nenhuma diferença. Tudo isso é hipnótico. Desmanche o hipnotismo e nenhuma dessas coisas estarão ali. Todas elas são a natureza do erro. Existe apenas um erro e esse erro é o hipnotismo. Mas, se você for dar um tratamento a uma pessoa, ou se for dar um tratamento para uma causa mental de uma doença física, ou se for dar um tratamento para ressentimento, raiva, ciúme ou inveja, ou se for tratar de um câncer ou qualquer disfunção, você está fora de sua função como curador. Você está na matéria médica, você está tratando do efeito. E não interessa se o efeito é pecado, doença ou pobreza, você está tratando um efeito. E se conseguir se livrar dele, 2 outros efeitos aparecerão. A menos que chegue à raiz do problema, a menos que ponha o machado ao tronco da árvore, que é o hipnotismo, você não sai do estado mortal, do estado material de consciência. Entretanto, quando você vê através do hipnotismo, então, independentemente do nome ou da natureza do pecado, doença ou limitação, seu paciente ou estudante realiza a harmonia, saúde, completude do ser, pois o ser vive sempre no estado de plenitude. Então, se a crença era desemprego, a pessoa vai se encontrar empregada. Se a reclamação era de doença, vai se encontrar curada. Por quê? Porque o curador tem a capacidade de ver através da reivindicação do hipnotismo e realizar Deus como o princípio de tudo que existe. Precisamos prestar atenção a isso, porque mesmo os estudantes que têm frequentado nossas classes, muitas vezes eles não entendem a natureza ilusória do erro. E quando o erro surge, muito frequentemente, acreditam que o hipnotismo, ou sugestão, ou aparência, ou reivindicação é realmente um erro a ser destruído, quando precisam apenas reconhecê-lo como ilusão e, ao mesmo tempo, reconhecer Deus como o único poder. Eles esquecem que, na realidade, o erro, ou a mente mortal, como a senhora Ed define o termo, significa nada, aquilo que não tem existência real. Como pode então alguém fazer alguma coisa quando a causa é o hipnotismo?
não é uma coisa real ou uma condição real. O hipnotismo não pode produzir água no deserto ou cobra sobre uma planta. O hipnotismo nele mesmo não é coisa alguma. Não tem nenhuma forma, nenhuma causa e nenhum efeito. Mas agimos de acordo com ele quando estamos hipnotizados. Meramente reconhecer qualquer forma de erro, qualquer aparência de erro, como o hipnotismo, é corrigi-lo sem nenhuma outra preocupação. Se você for capaz de, com seu ouvido interno, ouvir o que tenho dito, se você entender o que tenho dito, você estará pronto para o próximo passo. E nesse ponto eu gostaria que os estudantes que estão me ouvindo meditem e ponderem sobre essa ideia de hipnotismo como uma substância ilusória de qualquer forma de universo mortal ou material que possa lhes aparecer. Em outras palavras, mesmo quando você vê as montanhas, o sol brilhando e a beleza do oceano, se lembre que isso também é uma forma de hipnotismo, apenas aparecendo a você como uma forma boa. Da mesma forma, quando você vê pecado, doença e morte, falta e limitação, se lembre que o mesmo hipnotismo está se apresentando de forma negativa ou na chamada forma maligna. Agora, isso não significa que não vamos usufruir dos bens de uma boa existência. Apenas não vamos nos agarrar a elas. Não vamos nos alegrar nelas mesmas. Vamos nos alegrar sabendo que a realidade que está por trás daquela bela montanha, daquela fonte, daquele pôr do sol nascente, tudo isso que apreciamos é espiritual e precisa ser discernida espiritualmente. Nos alegramos nelas, mas em lugar de nos apegarmos a elas, precisamos apreciá-las sabendo que são formas temporárias do bem. Porém, não como algo para ser estocado, não como algo para ser colocado num banco, mas para ser apreciado, usufruído, para que a cada dia possamos receber um maná novo. A coisa mais importante a ser lembrada é que, quando confrontado com qualquer espécie de hipnotismo, que é alguma forma de pecado, doença, falta ou limitação, que você não seja enganado por ela. Não seja enganado e não tente transformar uma pessoa má ou uma pessoa pecadora. Rapidamente se lembre. Não, isso é hipnotismo aparecendo de muitas formas. O hipnotismo, que nele mesmo não pode ser a substância, lei, causa ou efeito de forma alguma de uma realidade divina. Quando entende isso, você se torna um curador espiritual. Você vê, o mundo está tão hipnotizado por pessoas, lugares e coisas que uma pessoa boa, um bom lugar, uma coisa boa, se torna tão querida e confortável que todos as querem. E então se apegam e não querem se elevar além disso, porque estão tão confortáveis que não podem ir mais alto e assim não podem alcançar a verdade. Porque você vê, não importa quão boas essas coisas possam ser, no mundo da forma, elas têm sempre o outro lado e vão para cima e para baixo. Então, eu lhes digo novamente, se você for tentado a curar pessoas, coisas ou lugares, se você for tentado a temer guerra, depressão ou bomba atômica, você está hipnotizado. E existe então apenas uma pergunta:
qual é a data da pedra no seu túmulo? E haverá uma. É simplesmente uma questão de tempo. Se, porém, captar essa visão espiritual, quando o tempo chegar no qual tiver que partir, você partirá numa experiência de transição para um plano melhor e mais elevado do que o presente. E aí é onde o trabalho de cura reside. Você não pode tratar uma pessoa. Você não pode tratar uma condição. Isso seria como tratar a água no deserto e tentar se livrar dela quando ela não está ali. Seria como dizer, preciso me livrar dessas cobras e assim que me ficar livre delas, poderei estudar melhor. Você vê quão tolo isso é? Não existem cobras ali. Então, você nunca vai se livrar delas. Você precisa apenas se libertar do hipnotismo. Quando estiver liberto do hipnotismo, você não terá mais que estudar, porque o único propósito de estudar a verdade é saber que o hipnotismo é o único erro. Quando você aprende isso, não há nada mais a estudar. O restante é vivido dentro do seu próprio ser. Isso é tudo o que existe. Da mesma forma, quando está lidando com o erro, no momento em que tenta curar uma doença ou condição, você está aprisionado dentro de uma rede de ilusão, porque não existe uma doença ou condição separada do hipnotismo, da aparência ou sugestão ou reivindicação. Então, seria tolo tentar tratar a condição. Isso só a tornaria pior. Agora, dessa mesma forma, aqueles que estão lendo ou estudando ou usando a verdade para curar, ou por suprimento, ou por demonstração, quanto mais suas mentes estão tentando se livrar da condição, ou quanto mais suas mentes estão tentando curar, mais mergulhados eles estão na miragem do erro. Porque, repito, não existe nenhuma demonstração a realizar. Existe apenas uma única demonstração a realizar. E essa é alcançar a realização da presença de Deus justamente aonde você está. Se você tiver alcançado a realização de Deus, você tem tudo. Você tem saúde, harmonia, plenitude, eternidade, imortalidade, infinidade. Você terá suprimento, terá vida imortal e eterna. A única coisa que não pode fazer é a demonstração de uma casa, de companhia ou de um trabalho. Você somente pode fazer a demonstração da presença de Deus. E nela está incluída qualquer demonstração que precise ser realizada. Da mesma forma que quando você se liberta do hipnotismo, isso inclui a demonstração de não mais ver a água na estrada, ou a cobra na árvore, ou um câncer. Mas você não pode se livrar de nada disso enquanto não estiver liberto do hipnotismo. Da mesma forma, você não pode ter a demonstração de uma casa, emprego ou saúde separados da realização de Deus. Porque não existe demonstração do bem separada da demonstração de Deus. Consegue entender isso? Então, funciona de ambas as formas, não é verdade? Em relação ao erro, não adianta fazer tratamento por pessoa, lugar ou coisa, porque na realidade só existe um erro, e esse erro é o hipnotismo. Por outro lado, não adianta procurar fazer demonstração de pessoa, coisa ou condição, porque não existe nenhuma demonstração separada de Deus.
separada da realização de Deus. Porque a realização de Deus inclui toda demonstração. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que precisamos saber é isso. É necessário demonstrar a consciência de Deus, a consciência da presença de Deus, e todas as outras coisas estão nela incluídas. Então, se você alcança a sua demonstração, ela é a mesma no lado positivo e no negativo. No lado positivo, é a demonstração da presença de Deus. No lado negativo, é a realização de que não importa a natureza do erro, ele é apenas hipnotismo. Portanto, não tem nenhuma substância, nenhuma lei, nenhuma causa, nenhuma realidade, nenhum efeito. Esses são os dois lados da questão. O conhecimento de ambos os lados, positivo e o negativo, nos ajudam bastante. Lembre-se que a base completa dos ensinamentos do caminho infinito é que não existe Deus e. Não existe Deus e saúde, ou Deus e força, Deus e imortalidade, Deus e atividade, Deus e suprimento. Existe apenas Deus manifesto como. Em outras palavras, usamos agora, para explicar melhor, um bloco de madeira. E desse bloco de madeira formamos uma mesa, uma cadeira e um banco. Você não tem o bloco de madeira e a mesa, o bloco de madeira e a cadeira, o bloco de madeira e o banco. Você tem a madeira na forma ou expressa com a forma dessas coisas. Então você pensa sobre Deus como a substância do universo. Você não tem Deus como a substância e uma porção de formas. Você tem Deus aparecendo ou formando essas formas, se manifestando e se expressando como forma. Essa é a razão pela qual, se você demonstra a Deus, você demonstra toda a forma na qual Deus aparece. Você demonstra a Deus como saúde, harmonia, imortalidade e suprimento. Consegue entender? Essa é a razão pela qual você não pode demonstrar Deus e essas coisas. E essa é a razão pela qual você não pode demonstrar essas coisas separadas de Deus. Porque Deus, Ele mesmo, forma todas essas coisas. Agora, se você consegue ver isso e pode aplicar também essa mesma ideia sobre o erro ou hipnotismo, você entende que não existe hipnotismo e doença, não existe hipnotismo e falta ou limitação. Não existe hipnotismo e pecado ou morte. Existe apenas hipnotismo, aparecendo como todas essas imagens. Então, você não pode se livrar do pecado, da doença ou da morte separados do hipnotismo. Mas, quando você se livra do hipnotismo, você terá se livrado de todas as suas formas. E se livrar do hipnotismo é entender o hipnotismo não como alguma coisa, mas como não sendo coisa alguma, nenhum poder, nenhuma presença. Agora você tem o segredo da vida. Você tem esse segredo da vida quando você observa a vida como ela parece ser, como você vê aqui, como você saboreia, cheira, e então você compreende imediatamente que tudo isso é produto do hipnotismo, sugestão da aparência humana. Naturalmente, você entende através de seu sentido espiritual, e é ali onde esse sentido físico ou material parece existir, você vai discernir justamente a criação espiritual, eterna e imortal. Preste atenção a isso, porque nisso consiste o trabalho de cura. Se quando você vê uma má aparência, uma aparência de pecado, uma aparência de morte, você é tentado a imediatamente saber alguma verdade ou pensar algum pensamento que pode mudar essa cena, que pode curar, corrigir ou reformá-la,
você está sendo enganado. E quando você vê uma boa cena humana, uma saúde normal, uma harmonia, uma plenitude, prosperidade, e simplesmente aceita essa cena como se tivesse valor, você também está sendo enganado. Agora observe isso. Quando você chega a um estágio na vida onde você pode olhar para a aparência humana harmoniosa e a reconhecer como hipnotismo, aparência ou sugestão. E você pode olhar para a cena humana desarmoniosa e cheia de discórdia, e então reconhecer como produto do mesmo hipnotismo ou sugestão, então você alcançou um ponto na consciência no qual você não mais tenta melhorar, curar ou corrigir a cena errônea. Nem tenta se agarrar à cena harmoniosa, porque sabe que só existe o bem, qualquer que seja a sua aparência. Então, eu não me agarro à cena harmoniosa perfeita e eu não me iludo com a cena desarmoniosa. Eu sei que só existe harmonia e perfeição divina, qualquer que seja a aparência. E a razão é que você sabe disso através do seu sentido espiritual, que independentemente da cena e de sua aparência ou da natureza da aparência, justamente ali a realidade, a harmonia espiritual é, o ser eterno e imortal é. E assim, você não faz nenhum esforço mental para corrigir, consertar ou melhorar. E com essa habilidade de se abster de tentar curar, corrigir ou melhorar, você terá demonstrado a consciência de que Deus constitui tudo o que existe, da onipresença de Deus. Em meus escritos, você encontrará esses estudos sobre o assunto de reação, onde eu digo que a cura acontece em proporção à reação do curador às aparências. Isso é exatamente o que eu quero dizer. Se você souber que a aparência humana harmoniosa não é mais real do que a aparência humana desarmoniosa ou discordante, se você souber que desarmonia, discórdia, doença, pecado ou morte, aparências humanas desarmoniosas não são mais reais que aparências humanas harmoniosas, então você alcançou um estado de consciência que consegue discernir a harmonia espiritualmente, independentemente de qualquer que seja a aparência humana. Agora, acostume-se com a ideia de observar as aparências humanas harmoniosas e as aparências humanas desarmoniosas com o mesmo grau de despreocupação e desprendimento. Então, saberá que alcançou um estado de consciência espiritual no qual agora você vê aquilo que é invisível, ouve aquilo que é inaudível e conhece aquilo que é desconhecido. E essa é a consciência do Cristo. Agora eu deixo com vocês uma mensagem para que façam uma séria contemplação e uma séria meditação sobre ela. Muito obrigado!